Olá, alunos, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar falando sobre o desenvolvimento. Então, é a parte 3, por quê? Já tivemos a parte 1 e também a parte 2, e elas falavam sobre maneiras de argumentação, né? Maneiras de se argumentar. Teremos ainda o desenvolvimento parte 4, que na verdade não vai falar sobre exatamente o desenvolvimento, mas sim sobre a coesão e a coerência. Na verdade, a gente tem que ter coesão e coerência durante todo o nosso texto dissertativo argumentativo, certo? Mas coesão e coerência são assuntos que estão ainda dentro do capítulo de desenvolvimento, então a gente não pode deixar de falar sobre ele, tá? Depois, então, a gente vai falar sobre, depois de falar de coesão e coerência, a gente vai falar sobre o desfecho da redação, sobre a conclusão, certo? Já comentamos ainda na nossa aula presencial, mas vamos falar mais detalhadamente, ok? Então, vamos lá. Uma outra maneira de se argumentar é falar sobre pontos positivos e negativos de determinado tema. Então, vamos lá. A série britânica, não vou falar para não falar errado, é caracterizada por satirizar, ou seja, por fazer uma crítica à forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos na opinião e do comportamento das personagens. Fora da ficção, os efeitos do controle de dados não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Assim, faz-se pertinente. Então, gente, poderíamos começar, por exemplo, assim se faz pertinente? Não. Por quê? Porque a gente não pode começar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono, certo? Beleza. Então, vamos lá. Assim faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Introdução. Então, vamos lá. Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. Então, o primeiro parágrafo vai falar sobre os aspectos positivos do assunto. A internet surgiu no período da Guerra Fria com letra maiúscula porque é um acontecimento histórico, com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares. Todavia, a nossa conjunção adversativa, com o passar do tempo, tal ferramenta, que ferramenta? A internet, então a gente já tem aqui uma coesão, certo? A coesão evita a repetição e a coerência está mais ligada com o princípio da não contradição, mas vamos falar mais detalhadamente. Tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou parcialmente a característica puramente utilitária, adquirindo função de entretenimento. Hoje, então, além de pontos positivos e negativos, temos aqui também, houve uma menção ao período da Guerra Fria e depois uma alusão ao momento atual, hoje. Hoje, a internet pode ser utilizada a internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir a filmes, ler notícias. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar nesta palavra, mas existe uma coisa chamada paralelismo sintático. Como assim? Hoje a internet pode ser utilizada para ouvir música, assistir a filmes, ler notícias e também se comunicar. Então a gente tem aqui, ouvir, assistir, ler e comunicar. Temos 4 verbos que estão no infinitivo, certo? Então a gente teve aqui a sintaxe ela foi mantida, certo? É a mesma coisa se eu digo assim, eu vou estudar, vírgula, correr, vírgula, brincar. O meu raciocínio, eu não usei um verbo no infinitivo e depois o outro no gerúndio, sabe? Porque é estranho. Sintaticamente é estranho. Então, beleza. A internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir a filmes, ler notícias e também se comunicar. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população está conectada, de acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o que significa a consolidação da internet. A palavra consolidação é muito importante, ou seja, que de fato ela é muito utilizada pelos indivíduos, que de fato ela é vista como algo importante, o que significa a consolidação da internet no país. E nesse contexto surge a relevância do uso de dados para facilitar tais ações. Então aqui a gente teve um parágrafo que abordou os aspectos positivos.
Agora, então, serão os pontos negativos, ok? Por outro lado, vírgula, então, pontos negativos. O controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Segundo o sociólogo, então aqui a gente tem um parágrafo que vai falar sobre os pontos negativos, mas a gente também tem aqui uma citação, né? Segundo o sociólogo, as sociedades modernas vivem, então, uma citação direta ou indireta? Indireta, né? Eu não estou usando as palavras do sociólogo. As sociedades modernas vivem um fenômeno por ele, olha que interessante, por ele denominado novo dilúvio, termo usado. Por que a gente tem um travessão ali? Porque o que vem depois vai explicar o que é esse novo dilúvio, né? Para chamar a atenção. Termo usado para caracterizar a dificuldade de escapar do uso da internet. Percebe-se que esse conceito abordado materializa-se em apontamentos do IBGE, os quais expõem que cerca de 85% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade utilizaram a ferramenta em 2016. Então, aqui ainda é a continuação desse parágrafo que eu acabei de ler, porque eu não sei por que eu não consegui colocar a letra até o final do data show, né? Do slide, e aí ele, enfim, tá? Mas aqui só para sinalizar, é a continuação do parágrafo. Tal quadro é preocupante quando atrelado aos algoritmos, pois estes causam principalmente nos jovens a redução, olha só, que interessante, a redução de sua capacidade crítica. Então, gente, lembrando, eu não consegui colocar o nome do autor da redação, mas são redações que tiveram excelentes notas, tá? A nota para todas elas foi 1000, tá? Então, a nota foi 1000. Pois estas causam, principalmente nos jovens, a redução de sua capacidade crítica. E, gente, convenhamos que a capacidade crítica vai acarretar em muitas coisas, né? Redução de sua capacidade crítica em detrimento. O que significa em detrimento? Em prejuízo, prejudicando, anota isso. Em detrimento de estarem sempre em contato com informações unilaterais. Então, olha só. Estes causam, principalmente nos jovens, a redução de sua capacidade crítica. Por quê? Porque eles estão sempre em contato com informações unilaterais, no tocante ao ponto de vista, e pouco distantes de suas próprias vivências e opiniões, situação conhecida na sociologia como cognição preguiçosa. A cognição ela tem a ver com o nosso pensamento, né? A qual culmina na manipulação do ser. Então, olha só, em detrimento de estarem sempre em contato com informações unilaterais, ou seja, com informações que têm o mesmo pensamento, no tocante ao ponto de vista, e que são diferentes de suas próprias vivências e opiniões. Situação conhecida como cognição preguiçosa. Então, o que é importante pra gente? Importante é que a gente tenha opiniões diferentes, por mais que às vezes isso cause problema, né? Enfim, muitas pessoas não aceitem, mas enfim, é importante que a gente tenha acesso a opiniões diferentes sobre um mesmo assunto, embora a gente tenha a nossa opinião, mas é importante por quê? Porque é assim que a gente consegue argumentar, é assim que a gente consegue refletir e encontrar a nossa verdadeira opinião, né? Então, por exemplo, eu penso isso, você pensa assim, mas por que eu penso assim? Mas por que você pensa assim? Então, é importante que a gente tenha acesso a diferentes opiniões, tá? Então, uma opinião unilateral, informações unilaterais são informações que têm que levam ao mesmo pensamento, né? São opiniões que não são divergentes, beleza? Então vamos lá, o tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Título, A Locomotiva de Marx. De acordo com Albert Camus, não sei se é assim que se fala, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Então, aqui a gente tem uma argumentação por citação,
que está aí destacada, certo? Então, o mormente, o que significa isso? Em primeiro lugar, ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, nota-se que, gente, a história é sempre muito importante, é uma matéria fantástica. Nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade, ou seja, ainda estão presentes. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Então aqui a gente tem uma citação que fala sobre átomo, né, sobre a parte da química. Sob tal ótica, então aqui, ó, sob tal ótica, a gente tem essa expressão que vai ligar uma oração à outra. É indubitável que inúmeras ogerizas religiosas presentes no Brasil odierno, ou seja, no Brasil atual, possuem ligação direta com o passado, haja vista os dogmas, ou seja, aquelas verdades incontestáveis, haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século XVI. Assim, conectivo, criou-se ao longo da historiografia mitos e concepções deturpadas, ou seja, opiniões deturpadas, opiniões não verídicas, de religiões contrárias ao catolicismo. Então, o catolicismo foi imposto, certo? Então havia a ideia de que a religião é o catolicismo. Se você tem uma outra religião que não é essa, você está errado, né? O catolicismo é a religião correta. Assim como a gente teve uma imposição religiosa, a gente teve uma imposição linguística, cultural, certo? Região oficial da época, instaurou-se por conseguinte, portanto, né, o medo e as intolerâncias ao diferente. Desse modo, com o intuito de atenuar, ou seja, de diminuir atos contrários à prática da religiosidade individual, cabe ao governo, na figura do Ministério da Educação, a implementação na grade curricular a disciplina de teorias religiosas mitigando o defeito histórico. Então, gente, aqui, esse último período do nosso desenvolvimento, ele já tem uma cara de... Vocês lembram que eu falei sobre a gente dar nomes aos períodos, certo? Por quê? O que é importante entender? Que a gente começa com um tópico frasal, ou seja, com aquela ideia mais genérica, com aquela ideia mãe, e vai sendo mais detalhista, beleza? Então, não é errado aqui já haver uma menção ao agente, mas não deve haver um desenvolvimento dessa ideia no parágrafo de desenvolvimento, tá? Um desenvolvimento que eu digo, um detalhamento dentro do parágrafo de desenvolvimento, tá? Porque o espaço adequado é lá na conclusão, certo? A gente tem um agente, a gente tem o que deve ser feito, como isso deve ser feito, para quê, detalhamento. Então, aqui houve uma referência genérica, tá? Mas deem prioridade a esse detalhamento lá na conclusão de fato, beleza? Então, olha só, o parágrafo de desenvolvimento ele está muito claro, certo? O aluno soube desenvolver a questão religiosa e relacionar a questão religiosa com a questão histórica de uma maneira muito objetiva e inteligente, certo? Percebam também que a gente tem aqui, desse modo, assim, sob tal ótica, a gente tem vários conectivos e várias estruturas que ligam as orações, dando continuidade a esse parágrafo de desenvolvimento, certo? A gente tem aqui a referência histórica, e além de ter uma referência histórica, a gente tem também uma argumentação por citação, certo? Que inclusive fala sobre um elemento químico, né? Mas que foi muito, mais no sentido que não possa, né? Mas apesar de ser algo aparentemente distante do assunto, o aluno soube fazer esse contato, né, sobre ligar essas ideias de uma maneira muito significativa. Então aqui temos o segundo desenvolvimento, o primeiro que era por citação, mas vamos analisar. Além disso, né, começou com conectivo. Cabe ressaltar que a intolerância às crenças, no caso com uma locução conjuntiva, né, porque quando a gente tem, por exemplo, mais é uma conjunção, certo? Agora se eu digo, vamos falar sobre a concessão que é mais fácil, embora é uma conjunção. Agora, se eu digo ainda que, é uma locução conjuntiva, por quê? Porque tem mais de uma palavra, beleza? Mesma coisa quando a gente diz, por exemplo, materno. A pessoa foi para português, né? Mas, enfim, amor materno. Materno é um adjetivo, né? Caracteriza o substantivo amor.
Agora, se eu digo amor de mãe eu já tenho uma locução adjetiva, né? A locução adjetiva por quê? Porque eu tenho duas palavras. Eu tenho o de e eu tenho, que é a preposição, e eu tenho mãe, que é o substantivo. Então, vamos lá. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, então o conhecimento histórico está presente na redação, gente, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor dos interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento às crenças religiosas.